Então, uma das primeiras coisas, bom, a palestra, então, é sobre dicas práticas de pesquisa de elegibilidade de candidatos, e uma das primeiras coisas que eu gostaria de estar comentando aqui para todos é que muito do que vai ser dito aqui, ele se refere ao que foi feito, né, adotado na Procuradoria Regional Eleitoral nas eleições de 2018 e 2022. E é claro que, né, todo promotora tem a sua independência funcional, tem a sua autonomia para poder organizar e definir como serão feitos os trabalhos nas promotorias. Tá? Então, tudo que vai ser dito aqui é realmente uma experiência da PRE, na qual sugerimos, né, que seja adotado, ao menos em parte. Então, todos estão vendo aqui o slide, está compartilhado? Sim. Sim. Obrigado, Juliana. Então, gostaria de trazer aqui, então, né, algumas informações iniciais para tentar reforçar, uma conclusão até um pouco óbvia, mas tentar reforçar, né, a questão da organização e principalmente a antecipação de tarefas que o doutor Emanuel adiantou na apresentação dele. Né? O DivulgaCan de Contas é um site, né, do TSE, em que ele reúne diversas informações com relação às campanhas eleitorais. Então, entre elas, tem questão dos gastos de campanha, arrecadação e também os registros de candidatura. E na eleição geral de 2022 foram 778 registros de candidatura no estado do Espírito Santo. Cargos de governador, vice-governador, senador, os suplentes de senador, deputado federal e estadual. Então, no caso da PRE, nós conseguimos analisar todos esses registros de candidatura e fazer as verificações de inelegibilidade nas bases de dados que foram definidos, também de todos esses registros de candidatura. Inclusive, os registros de candidatura individual, né, aqueles de vaga remanescente também, e também as substituições. Então, para efeitos de exemplo também, na eleição de 2020, segundo o DivulgaCan de Contas, nos municípios do Espírito Santo, foram requeridos um total de 12.578 registros de candidatura. A Vila Velha, que é o município que eu moro, foram 531 registros de candidatura. Isso reforça, né, a importância de organização com uma atuação ministerial eficiente. Houve uma alteração em 2021 com relação aí o quantitativo máximo de candidatos, que muito provavelmente vai impactar consideravelmente no número de RCands. Tá? Foi uma alteração que foi proposta em 2021, né? Virou lei, então não foi aplicada nas eleições de 2020, nas eleições municipais de 2020. Na eleição municipal de 2022, houve uma diminuição dos cargos, tá, dos requerimentos, foram quase 900, salvo engano, em 2018, e caiu aí pelo menos uns 100 candidaturas. Então, é esperada uma redução até significativa desses registros de candidatura aí para além dos colegas. Né? Por exemplo, né, na sistemática anterior, uma determinada Câmara Municipal que tenha 10 vereadores, poderia ser cada partido requerer até 15 candidaturas, né, para vereador. Agora, pela sistemática atual, seriam 11. Então, realmente é uma redução bem significativa. Então, seguindo aqui no curso, eu fiz esse fluxograma, né, com algumas datas aqui mais importantes, para tentar identificar aqui um período que seria bastante interessante para que os membros do Ministério Público possam executar alguns atos de preparação para chegar no período de registro de candidatura, ter os trabalhos das inelegibilidades todas analisadas. Porque no dia 16/9, segundo o calendário eleitoral, é a data que todos as RCs devem estar julgados nas instâncias ordinárias, ou seja, juízes eleitorais e o TRE.
Então, o período eleitoral se inicia no ano eleitoral, e o período de candidatura ele se inicia mais propriamente no dia 20. A legislação eleitoral ela tem uma particularidade que ela estabelece a data final dos registros de candidatura, né, que, regra geral, podem ser requeridos os registros de candidatura, coletivos, e existem algumas exceções que o doutor Girão comentou também. E não tem uma data de início que pode ser requerido os registros de candidatura. Então, o que acontece? Feita a convenção partidária, a princípio, depois do dia 20, já seria possível requerer os registros de candidatura. Então, isso é uma questão que realmente é preciso ficar bastante atento, porque aquela análise, né, aquela verificação, aquele acompanhamento dos registros de candidatura, ele não deve ser feito, por exemplo, no período do fim das convenções partidárias e desse último dia de candidatura. É importantíssimo que essa verificação se inicie aqui no dia 20/7. Ok? E mais na frente nós vamos falar um pouquinho como que é feito esse acompanhamento. Tá? Então, seguindo um pouco mais aqui adiante, no caso da Procuradoria Regional Eleitoral, nós adotamos diversas bases de dados, quais se extrairia, né, potenciais inelegibilidades de acordo com a Lei Complementar 64/90. Algumas bases de dados vão ter informações um pouco mais específicas de algumas inelegibilidades e outras vão abranger outros tipos de inelegibilidade. E aqui é importante abrir um parênteses, né, que é compreensível, né, que não se adote todas as bases de dados. Aqui na PRE, por exemplo, nós não adotamos todas essas que eu estou colocando aqui no slide. Nós adotamos quase todas, mas algumas nós deixamos de fora por questão de estratégia mesmo, e de não conseguir ter capacidade de trabalho para poder absorver todas essas informações. Tá? Eu vou falar rapidamente sobre algumas delas. Tá? O Sisconter Eleitoral eu abri um tópico logo em seguida, então eu vou falar um pouquinho dela mais à frente. Tá? Então, cabe a cada membro do Ministério Público definir de acordo, né, com a capacidade de trabalho, de acordo, inclusive, com a quantidade de registros de candidatura que é esperada, né, para aquela eleição, definir quais são as bases de dados que a equipe vai trabalhar. Porque, realmente, assim, infelizmente, vão existir muitas situações de dúvida, muitas situações em que as informações não vão estar disponíveis de modo fácil na internet, né? Principalmente processos mais antigos. Os processos mais recentes, é possível obter a decisão, o extrato do acompanhamento processual, é possível verificar, por exemplo, se já tem uma condenação em segunda instância caracterizadora de inelegibilidade. Processos um pouco mais antigos, muitas vezes vai ser necessário oficiar uma Assembleia Legislativa, uma Câmara Municipal, um órgão do Poder Judiciário para poder obter essas informações. Então, por isso que é importante ter muita atenção nessa definição. Tá? Às vezes é melhor colocar 5, 6 bases de dados e conseguir analisar todos os registros de candidatura do que tentar analisar todas as bases de dados e, eventualmente, ficar um quantitativo de registro de candidatura sem ser analisado. Tá? Isso, infelizmente, é possível acontecer. Então, é interessante que todos sejam analisados, né? Até porque eu acho que mais interessante entrar com uma ação de impugnação de registro de candidatura do que lá na frente entrar com uma improbidade administrativa, né? O rito da impugnação de candidatura é muito mais simples, né? Então, vamos começar aqui falando um pouquinho do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Aqui nos slides que vão ser encaminhados, né, para todos, após o evento, já tem os links onde é possível estar analisando essas informações. Tá? Eu coloquei as certidões e o acompanhamento processual simplificado por uma seguinte situação. Muitas vezes as atas de convenção elas não vão ter o CPF dos candidatos.
e muitas bases de dados elas utilizam o CPF. Algumas delas utilizam CPF ou nome, né, e outras é possível analisar apenas o nome. Então, aqui, por exemplo, no TJ, em 2018, por exemplo, salvo engano, não era obrigatório o CPF. Hoje, aqui já é obrigatório o CPF. Então, qual é a vantagem, num caso desse, né, de não haver disponível o CPF fácil do candidato, né, na ata? É interessante entrar com acompanhamento processual unificado do TJ. Porque aqui, se for colocado, né, inserido o nome dos candidatos entre parênteses, ele vai retornar a pesquisa exata com esse nome, né, com esse termo exato. Ele já tem, inclusive, até essa marcação aqui, pode dispensar a aspa. Tá? Então, aqui ele vai dar todos os processos com o nome das pessoas. E o acompanhamento processual unificado, ele é bastante interessante, que ele retorna muita coisa. Ele, inclusive, ele é interessante porque muitas vezes existe questão de falha na alimentação desses dados. Então, nós já nos deparamos com certidões negativas em que a gente não conseguiu verificar nada da certidão, a certidão estava negativa, não tinha nenhum processo, né, contra aquela pessoa, e no acompanhamento processual unificado nós encontramos. Outra questão também é que muitas vezes a certidão negativa ele vai dar uma mensagem de que não foi possível emitir a certidão negativa exatamente porque consta processo. Então, ela não vai ajudar muita coisa. No acompanhamento processual unificado, ele já vai apresentar todos esses processos. Então, o acompanhamento processual simplificado é muito interessante. A mesma coisa é na Justiça Federal. Tá? Eu também verifiquei que recentemente, eles fizeram um link, parece que único, né, para certidões eletrônicas, no qual é possível escolher essa localização, esse site, e aí conseguir todas as certidões. Tá? Acredito, inclusive, que eles unificaram também essa certidão. Ela, pelo que eu consegui verificar aqui, ela aparece também algumas informações do TRF também. E aqui também no Justiça Federal, ele só pede um CPF. Tá? E aí a vantagem da consulta processual é a mesma ali do TJ. É possível colocar o nome da parte e aí retornar os processos. É a mesma questão aqui do TJES. Outra base de dados bastante interessante também é o Cadastro Nacional de Condenados por Improbidade Administrativa do CNJ. Esse cadastro ele reúne informações do país inteiro com relação a condenações. E ele também tem uma consulta bem simplificada. Tá? Ela serve tanto por nome quanto por CPF. Tá? E abrange aqui todas as esferas, não é necessário selecionar essas esferas aqui. É interessante que deixe todos. E para fazer a pesquisa. Ela, às vezes, é um pouco trabalhosa, porque, pelo menos na época de 2022, a gente fazia algumas pesquisas e depois ele pedia aqui esse CAPTCHA, que chama, né? Para verificar que não é um robô. Então, isso acabava atrapalhando um pouquinho, mas ele é uma base de dados bastante interessante aqui também para poder estar descobrindo as ineligibilidades. Outra base de dados que também nós utilizamos é a lista de responsáveis por contas irregulares do TCU. Essa base de dados aqui também ela é bastante interessante, ela é bastante rica. Tá? Apenas ela pode ser pesquisada só com o nome, também só com CPF, ou só com CPF. Só que ela tem aquela questão no caso das ineligibilidades por contas julgadas irregulares, no caso, né, de chefes do executivo, existe aquela questão de ser necessário também o julgamento das contas pelas cortes legislativas, né, pelas câmaras legislativas. Então, isso foi uma celeuma, né, uma discussão muito grande, até que o TSE pacificou isso aí. Tá? Existe uma exceção,
mas aí a questão da inelegibilidade também quando não é contas de governo, né? São contas específicas, né? Vamos dizer que é um governador executando o recurso federal, né? Aí já é uma outra implicação. Né? Então, nessa lista de responsáveis, tem todas as contas, né, referentes a recursos federais, aplicação de recursos federais. E temos também aqui também o TCE-PS também de contas irregulares, muito interessante por conta das contas dos prefeitos, né? A extensa maioria dos recursos administrados pelos prefeitos são, né, de origem aí dos impostos, né, municipais e também da divisão de impostos também, de recursos, né? E não havendo recurso federal, essas contas são julgadas pelo TCE, certo? Então, aqui também, pelo TCE, existe também uma quantidade de informações bem interessantes. Tá? Uma coisa interessante a respeito dessas duas bases de dados é que é possível exportar todas as informações direto para a planilha. Então, assim, pode poupar um pouquinho a questão da pesquisa, porque a planilha ela também pode ser pesquisada pelo nome do candidato, então facilitar também um pouco essa pesquisa. Principalmente no caso do TCE, que não tem esse campo aqui de inserção de dados. Tá? É também uma base de dados muito interessante, em que eu sugiro, inclusive, que seja exportado todos os dados, certo? Para uma planilha, para poder facilitar essa análise. Tá? Aqui, por exemplo, é possível ver que são 1.005 registros. Então, tem bastante coisa. Tá? Então, por exemplo, aqui tem a Prefeitura Municipal, tem também os presidentes de câmaras municipais, que também têm suas contas submetidas também à apreciação do Tribunal de Contas do Estado. Tá? E também existe também essa lista de pessoas inscritas em ASE 337 e 540. Eu queria chamar bastante atenção para essas duas listas, porque elas são bases de dados importantíssimas. Tá? Pelo seguinte sentido, né? Um dos efeitos da condenação criminal é a suspensão dos direitos políticos. Né? As condenações penais transitadas de julgado, elas geram essa suspensão dos direitos políticos, inclusive se a penalidade for convertida em restritiva de direitos. Tá? Não envolve apenas o encarceramento, tá? A restrição da liberdade. Isso é um entendimento aí pacífico do TSE. E o que acontece? Os órgãos judiciários, eles comunicam, né, tanto a Justiça Federal quanto a Justiça Estadual, eles comunicam a Justiça Eleitoral dessas condenações. Então, essa ASE é a manutenção de situação do eleitor, né, do qual a Justiça Eleitoral, e com base nessa informação, ele insere essa informação no cadastro do eleitor. E ela é bastante interessante, porque ela, muitas vezes, ela também é rica em detalhes. Tá? Aqui, por exemplo, tem essa base de dados. Tá? Olha só, são 5.549 páginas nesse PDF, né? Em que é pesquisável também, tá? Através de localizar o texto, se eu colocar o nome do candidato e pesquisar nessa base de dados. Muitas delas têm aqui o número dos processos. Tá? Data da ocorrência, inclusive. Então, é bastante interessante, né? Nesse sentido. Tá? Então, essa informação, tá? Ela vai ser consolidada, tá? Pelos colegas ali da PRE. A Cíntia já vai ficar à frente disso, tá? De solicitar essa informação para a corregedoria do TRE e elaborar esse material para poder estar encaminhando a todos. Tá? E a ASE, já a ASE 540 são as ASEs das inelegibilidades, muito interessante também, tá? essa ASE. Tá?
também referente, por exemplo, a processos, né, criminais, e, enfim, entre outras situações. Então, essas bases de dados serão encaminhadas e elas são pesquisáveis com a inserção aqui do nome do candidato. Tá? Essas outras bases de dados são bases de dados também disponíveis aqui pelo TSE, só que eu faço uma observação com relação a ela, que o cartório eleitoral ele vai fazer uma informação, ele vai elaborar uma informação com esses elementos aqui. Se o candidato está quite para o registro eleitoral, se ele tem uma filiação partidária inválida, né? Inclusive todas as filiações partidárias. A data da filiação partidária, se ele preenche, por exemplo, aquele tempo mínimo. Então, essas informações é uma, por exemplo, que a PRE não adotou. Estou colocando aqui, caso algum membro se interesse. Tá? E também, eventualmente, né, havendo alguma ocorrência em alguma das outras bases de dados, é possível fazer uma consulta aqui sem problema. Tá? Então, ela é uma boa base de dados, só que ela já é suprida pela informação do cartório eleitoral. Consulta pública de processo prioritário também interessante para a questão dos crimes eleitorais, não é? Por exemplo, é uma questão que leva ao indeferimento do registro de candidatura, como bem destacado pelo doutor Girão, a questão de candidatos que não prestam contas, não é? Eles passam a não estar quites para o registro eleitoral e podem ter seus registros de candidatura indeferidos, né? Serão, inclusive, se não for regularizado ou se estiver durante ali a legislatura pelo qual ele concorreu. Tá? E fontes abertas também. Fontes abertas nós pesquisamos também em 2022, não em 2018, mas em 2022 sim. Fizemos uma pesquisa bem rápida, né? E é impressionante que realmente a gente consegue bastante informação aqui nas fontes abertas, sobretudo notícias, né, que são as notícias mais importantes, né, de eventualmente crimes, improbidades, nós verificamos bastante coisa aqui também em fontes abertas. Né? Ressaltando, então, que essa definição dessa base de dados fica a critério dos membros, de acordo aí com capacidade de trabalho, de acordo com o que for possível ser realizado. Tá? Nós vamos passar, então, o Sisconta eleitoral. O doutor Girão também destacou bem que ele é um sistema muito interessante, desenvolvido pelo Ministério Público Federal. Tá? A ideia do Sisconta eleitoral é exatamente verificar algumas inelegibilidades cujo acesso é bastante restrito, dificultado, né? Como, por exemplo, a questão das demissões, né? Que são processadas pelos conselhos de classe, por exemplo. Né? Demissões não, minto. Essas falhas, né? Processos administrativos, disciplinares, por exemplo, de médicos, né? De advogados, que também podem gerar inelegibilidade. Tá? A respeito das demissões, né? Da questão de servidores públicos, por exemplo, o Sisconta ele é alimentado, por exemplo, pelas prefeituras municipais, pelo governo do estado, diversos órgãos. Então, esse trabalho de oficiar os órgãos já foi feito pela PRE nesse ano, mais ou menos em meados de março. Foram expedidos ofícios do Corém, do OAB, do CRM, diversas instituições, para poder estar nos informando. Tá? Então, o Sisconta eleitoral ele tenta abranger o máximo possível de informações de inelegibilidades que são um pouco mais complicadas, que demandam realmente uma atuação mais unificada e preparatória também, né? De antecipar essa alimentação de dados. O Sisconta eleitoral, então, ele é uma ferramenta bastante importante, né? Nós recomendamos a utilização deles como uma das bases de dados, porque ele vai, então, acesso a informações que naquelas bases de dados que eu listei anteriormente, elas não estarão lá. Ressalvada a questão, né, da falha de alimentação também, e a questão de que os órgãos não estão obrigados a apresentar essas informações. Não é a sua obrigatoriedade, apesar do Ministério Público estar fomentando essa cultura de participação,
né, no processo eleitoral, auxiliando aqui, né, os órgãos de fiscalização. Então, o Sisconta Eleitoral ele tem 3 módulos, né, para período de registro de candidatura, que vai ser de especial importância é o módulo ficha suja. Tá? Vou entrar aqui no Sisconta, né, já está aberto aqui, para poder mostrar aqui algumas especificidades dele. Tá? O link do Sisconta ele é o que está aqui no slide. Tá? Existe um usuário externo, que são os órgãos, e o usuário interno, que são mesmo servidores do Ministério Público Eleitoral. Tá? Nessa área restrita que tem que ser acessada. Tá? O cadastramento dos usuários é feito pelo CAEL, a Juliana, né, que está participando aqui da reunião, ela pode auxiliar bastante nessa questão dos cadastramentos. Ela, se não me engano, comentou que já estaria bem adiantado, até concluído, né? Então, todos os membros do servidor já teriam acesso ao Sisconta Eleitoral, e que já é possível já estar se familiarizando com o sistema através do acesso ali aos links. Tá? O acesso ao link do Sisconta Eleitoral 2024, ele não está disponível ainda. Tá? Geralmente a PGR ela consolida as informações e gera o link em meados de junho, início de julho. Né? Então, mas não impede, por exemplo, de acessar os Siscontas eleitorais dos anos anteriores. Inclusive, eu vou mostrar aqui agora o Sisconta eleitoral. Bom, o Sisconta eleitoral, então, né, ao entrar naquela área restrita, ele vai, do usuário interno, ele vai, então, permitir o acesso, né, do Sisconta eleitoral dos anos anteriores, né? 2023, 2021, porque eles estão aqui por conta do módulo de doação irregular. Tá? Então, o que vai ser utilizado, né, para poder a ambientação por exemplo, o Sisconta do ano 2022 2020. Tá? Ele já está aberto aqui. E na fase de registro de candidatura, o módulo ficha suja vai ser o módulo, então, de trabalho. Tá? E a principal ferramenta, aqui, funcionalidade do módulo ficha suja, é o radar eleitoral, tá? Que através do radar eleitoral é possível a pesquisa tanto pelo nome quanto pelo CPF do candidato, tá? Ou também pelo título de eleitor. Tá? Também tem essa pesquisa por nomes em tribunais também. Ele busca aí também algumas informações em tribunais também. Tá? Mas, ao menos, é importante, né, fazer a pesquisa pelo nome e pelo CPF. Tá? Aqui tem algumas orientações do sistema. Então, clicando em pesquisar, ele vai gerar os registros aqui embaixo da tela, nessa mesma tela, certo? Outra funcionalidade interessante é a pesquisa de homônimos, né, caso candidatos tenham um nome muito parecido, né, em grande quantidade, né, então, sobrenome muito comum, então, esse pesquisador também auxilia também a essa pesquisa. E os relatórios de conhecimento, tá? Os relatórios de conhecimento eles só estarão disponíveis a partir do momento em que os registros de candidaturas são requeridos. Né? Então, o Sisconta eleitoral ele cruza as informações, né, que estão no Sisconta eleitoral, que foram alimentadas, com os registros de candidatura requeridos pela Justiça Eleitoral. Né? Tem essa interface de informações, né? O Justiça Eleitoral contribui aqui com o Sisconta, em que, se houver algum registro de candidatura, ele pega aqueles dados, cruzam com as ocorrências e geram os relatórios de conhecimento. Tá? Então, é possível colocar um município por município, no qual ele vai analisar. É possível, inclusive, né, estar aqui, verificando aqui o CPF, mas o mais interessante é ir direto aqui também nos RCONs. Tá? E aí é possível pesquisar para ter a lista de RCONs de Anchieta. Tá? Porque essas outras aqui, número de RCONs e CPF, salvo engano, eles vão listar todos os RCONs que foram gerados. Então, se quiser pesquisar por município, tem que clicar no município e mandar pesquisar.
Então, em 2020, teve esses RCONs aqui. Tá? O RCON, ele é uma informação preliminar, no qual é imprescindível, né, que o membro faça algumas diligências, né, para poder obter dados e documentação. Mas ele é realmente uma ferramenta bastante interessante. Tá? Eventualmente pode ficar para trás de uma análise de algum candidato, ou mesmo analisando aquele candidato pode ficar para trás de alguma ocorrência. Então, aqui no relatório de conhecimento, ele, então, vai gerar esses registros. Tá? Vou tentar ser um pouco mais breve, porque o nosso horário está se adiantando, então peço desculpa se ficar um pouquinho corrido. Tá bom? Essas informações eu já adiantei, tá? Que essa definição toma por base a capacidade de trabalho da promotoria eleitoral e quantitativos esperados de candidatura. Tá? Mas a gente sugere o máximo possível de bases de dados. Tá? A partir dessa definição dessas bases de dados, é que as planilhas serão preenchidas de acordo com essas bases de dados que foram escolhidas. Tá? No modelo de planilha que eu estarei encaminhando, tem, no caso, as colunas, né? As bases de dados vão estar dispostas nas colunas e foram utilizadas aqui pela PRE. E nós sugerimos também o seguinte, a planilha consolidada, porque esses dados eles vão ser extraídos das datas de convenção e vão ser alimentados dessas planilhas. Tá? Mas para permitir uma edição simultânea dessa planilha, eu sugiro, né, que seja utilizado o editor de planilha em nuvem. No caso da MPF, nós temos o contrato com a Google. Então, a gente tem Google Docs, Google Planilha. Eu não sei como é que é no Ministério Público Eleitoral, talvez seja a Microsoft, né, até pelo Teams, enfim. Mas o Google também disponibiliza também essa ferramenta gratuitamente. Então, ela pode ser compartilhada os links. Então, é interessante também que seja atribuído a algum servidor, algum assessor da promotoria, o manejo dessas informações na planilha, tá? Para evitar, às vezes, uma alimentação, às vezes apagar algum dado, alguma coisa do tipo. Tá? A planilha, eu vou acessá-la bem rápido aqui. Tá? Ela tem, então, essas bases de dados. E como é que funciona, tá? Esse preenchimento aqui da planilha. Tá? Essa planilha, inclusive, ela pode ser preenchida, falar um pouquinho antes, é importante falar antes, por conta também da questão da limitação, né, da capacidade de trabalho e um grande volume de trabalho, é possível também, né, os membros definirem também qual será os candidatos, né, que serão verificados. Né? No caso da PRE, nós analisamos todos aqueles candidatos que já ocupam cargos seletivos. Então, nós olhamos ali na Assembleia Legislativa, olhamos na Câmara de Deputados, todos aqueles candidatos que foram eleitos, que estavam em exercício do mandato, nós alimentamos a planilha e olhamos as elegibilidades com relação a eles, antes mesmo da data de convenção. E a outra providência que foi adotada foi analisar todos os candidatos que constaram nas datas de convenção. É bastante recomendável, tá, analisar esses candidatos aqui. Né? Já os outros, é só uma sugestão, tá, que inclusive nós tentamos fazer, mas não conseguimos por conta do volume de trabalho. Então, nós fizemos aqui os que estavam ocupando o cargo coletivo, mas aí, referente a eleições gerais, né? E os que constaram na ata de convenção. Então, como que nós fizemos isso? Tá? Essas informações, o doutor Girão também adiantou, elas são preenchidas num sistema e elas são importadas ao PJE automaticamente, a oportunidade que gera os DRAPs e os RCANDs, tá? Os RRCs. E esse sistema também alimenta o Divulgacand de Contas na aba, aqui está um pouquinho pequeno, que é as atas de convenção. Tá? O sistema Divulgacand ele vai gerar uma opção de verificação das eleições municipais de 2024,
e logo aqui embaixo ele terá aqui uma opção de ata de convenção, que ele vai levar a uma segunda página que permite a pesquisa das atas de convenção por município. É bastante interessante essa ferramenta, porque é possível baixar as atas de convenção, inclusive recomenda-se colocar essa ata também na pasta em nuvem, porque muitas vezes elas vão ter o CPF lá dos candidatos. Tá? Na planilha que vai ser encaminhado, por isso que eu vou ter que pular essa parte, tem instruções de como realizar essa extração desses dados e o preenchimento da planilha, tá? Por conta do horário avançado. Basicamente, o que eu faço? Eu copio, não é, essa parte aqui, que é a listagem dos candidatos, que é ela que vai gerar os RCands, tá? E eu preencho na planilha de verificação das inelegibilidades. Tá? Vou mostrar ela bem rapidamente aqui, bem rapidamente. Ela, então, né, a gente tem que colocar nessa aba de transferência de dados, tá? E aí a gente vai utilizar uma opção de colagem, que vai aparecer aqui, com os delimitadores, para poder extrair e retirar essa numeração aqui. Ele vai gerar uma célula a partir da numeração 1, gerando esse resultado aqui. Tá? E aí é só selecionar essas células, copiar e jogar aqui nesse campo. Entendeu? Porque essa planilha é importante, porque ela permite acompanhar, né, consolidar os dados de verificação de unidade, e também, não só isso, mas também dividir essa análise entre a equipe da promotoria. Tá? E eu coloquei aqui, a cada, por exemplo, 10, pode ser uma metodologia, tá? Essa é uma sugestão. O servidor, eu usei ordem alfabética. Servidor A, coloca lá 10 processos. O outro colega, mais 10. Né? Se tiver um estagiário, coloca 5, por exemplo. E aí copio essas informações e vou replicando aqui nas próximas células, até a quantidade de linhas que for esperado ali, a quantidade de registro de candidatura. Então, essa é a forma que nós encontramos de antecipar essa análise. Isso é interessante porque se deixar essa análise para quando tiver os registros de candidatura, é uma tarefa muito excruciante, porque o período é muito curto, tá? E essa análise é muito extensa. Então, considerando que muitos partidos, por exemplo, o Partido Novo, eles colocaram a ata, no caso, o registro de candidatura foi no dia 29/7, não foi nem próximo do dia 15. Então, a partir desse momento, é que tem a DRAP e tem a registro de candidatura. É a partir desse momento, com a publicação digital, que corre o prazo de impugnação. Então, se esse trabalho de verificação é feito a partir das atas, a maioria dos partidos eles deixam requerer nos últimos dias, próximos do dia 15. Então, você tem, pelo menos do dia 20 ao dia 15, um período de antecipação. Então, a PRE, nós conseguimos concluir essa análise antes do dia 20, de todos aqueles que apresentaram as atas de convenção. Então, quando chegou os registros de candidatura, né, e os editais, com prazo da impugnação, nós já tínhamos a maioria das impugnações prontas, minutadas, né? E esse período é importante para poder estar oficiando os órgãos, solicitando as sentenças, né, o julgamento das contas, enfim, os documentos caracterizadores das inelegibilidades. Aqui eu coloquei, então, tá, algumas informações que eu já adiantei, tá? E aí eu vou preenchendo, tá? De acordo com os nomes, aqui vai vir o nome dos candidatos, vai olhando as bases de dados, vai colocando. Se não tiver nada, coloca nada consta. Tá? Se tiver, por exemplo, ação penal, olha, esse aqui tinha uma ação penal, mas estava em primeira instância, então não tinha nem sentença. Então não caracteriza a inelegibilidade. Tá? E nos casos que tinham a impugnação, a gente já colocava que era impugnar e já minutava. Quando chegar os registros de candidatura, nós consultávamos os candidatos e olhava, esse aqui não tem nada, esse aqui está ok, então a elegibilidade está ok. E se tiver impugnação, a gente já entrava com a impugnação. A verificação, então, dos registros de candidatura,
O doutor Girão também antecipou bastante coisa, tá? O edital é publicado no processo de DRAP, em que ele coloca aquela listagem daqueles candidatos, e a partir daí corre o prazo de impugnação. Tá? Tem a questão dos registros de candidatura individual, tem também as substituições de candidatos, tá? E as vagas remanescentes, que aí tem que ser analisado, né, acompanhado aí, constantemente o PJE para poder estar verificando esses candidatos. E como é possível verificar, então, os candidatos, né, que são requeridos? Essa informação ela está disponível no PJE na aba Consulta de Processos, certo? E eu vou acessar o PJE aqui para fazer esse procedimento, né, porque ele realmente é muito importante. Tá? Então, aqui no PJE, aqui é a tela principal, aqui nesse menu, no canto superior direito, tem a aba Processo, Pesquisar Processo. Vou ter que acessar, não, tem que conseguir atualizar a página aqui. Vamos lá, então. Nessa página de processos, é bastante interessante, porque ele vai listar todos os processos, tá, do processo eleitoral, e para isso a gente precisa colocar o ano a que se refere o processo, tá? Isso é importantíssimo, porque senão ele vai colocar, né, todos os processos que estão cadastrados no PJE, e na classe judicial, inclusive ele é auto-preenchido, é importante colocar registro de candidatura. Tá? Através desse simples preenchimento de informações, ao clicar em pesquisar, não precisa colocar a data de atuação, tá? Ele vai trazer todos os processos de registro de candidatura do ano de 2022. E aqui tem uma riqueza de detalhes enorme, tá? Então, ele começa do mais recente para o mais antigo, né, em ordem decrescente. Então, a gente tem que iniciar aqui pela última página. Tá? Aqui a gente vê na prática aquilo que o doutor Girão falou, o processo se inicia pelo DRAP. Tá? E o DRAP, logo subsequente a ele, vai vir os registros de candidatura. No caso do novo, olha só, o processo foi autuado em 2029, então, ou seja, alguns dias antes foi feito a ata de convenção e eles já entraram com o registro de candidatura. Então, olha só com que prazo, né, antes do término foi feito, né, mais de 15 dias. Então, é importantíssimo esse acompanhamento para não perder esse prazo. O doutor Girão também adiantou, não existe previsão legal e nem infralegal de intimação do Ministério Público Federal. Então, aqui, por exemplo, a Secretaria Judiciária não intimou o Ministério Público, a Procuradoria Regional Eleitoral, da abertura desses processos. Tá? Então, aqui, ó, tem depois o DRAP do PSTU com os candidatos do PSTU, depois teve o DRAP da Federação PSDB Cidadania com os candidatos da Federação. Tá? E aí, o que é feito nisso? A gente copia esses dados, certo? E cola numa planilha que também será encaminhada também, que é a verificação dos processos de registro de candidatura. Tá? Mesma coisa, transferência de dados, ele vai constar aqui, e aí é interessante selecionar essas linhas e classificar elas, né, de A a Z, que ele vai colocar tudo aqui em ordem crescente, tá, de numeração. Porque ele vai vir, na verdade, aqui do mais recente ao mais antigo. Então, isso às vezes atrapalha um pouquinho nessa outra planilha, tá? Que é a planilha consolidada. Essa aqui também é interessante colocar no Google Docs, tá? No Google Planilha, ou no editor de planilhas de nuvem que tiver disponível aí o Ministério Estadual. E aqui, o que a gente faz? A gente copia o número do processo, alimenta aqui no número do RRC, coloca também o número do candidato, que vai estar aqui no polo ativo, pode deixar esse outro, não tem problema, e a data da atuação do processo. Porque essa data da atuação do processo, que a gente coloca data inclusa no PJE, ele é bastante interessante para poder nós termos uma previsão, mais ou menos, de quando o edital vai ser publicado. Porque a partir disso é que começa a correr o prazo da impugnação. Essa verificação também é interessante para poder estar distribuindo, tá, os registros de candidatura para os colegas, tá? Para os membros da equipe. Permitindo, assim, então, acompanhar, né, a análise desses registros e as impugnações.
Vamos prosseguir aqui um pouquinho na planilha. Esses arquivos são todos editáveis, copiáveis, e pode ser, então, aqui usado para alimentar essas planilhas. Tá?